Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, a paz do Senhor para todos e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Nós vamos estudar hoje a segunda lição do livro que é o Evangelho relatado por São Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Muito bem. Essa EBD é a segunda lição e tem por título Parábolas e Milagres de Jesus. Texto base está em Marcos capítulo 4 e capítulo 5. Capítulos 4 e 5, portanto. Tá? Então, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, você que não está podendo estar na igreja, para aprendermos juntos esta lição. Relembrarmos, certamente ouvimos outros estudos sobre esses textos. Vamos lá. O primeiro texto que nós vamos abordar aqui é Marcos capítulo 4, de 1 a 9. É a parábola do semeador. Tá? Vamos ler. E outra vez começou a ensinar, quer dizer, Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Tá? Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Muito bem. Aconteceu o quê? E aconteceu que, semeando ele, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Muito bem. A outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz e secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que ouça. Então vamos agora à explicação da parábola do semeador. O versículo 10 diz: e quando já se achava só, os que estavam com ele, junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca desta parábola. Os 12 interrogam o mestre sobre o significado da parábola. Então vem a explicação da parábola. A explicação da parábola do semeador. Marcos 4, 11 e 12. E disse-lhes, e ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, mas para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Versículos 11 e 2, Jesus revela que somente aos seus discípulos é dado discernir e saber os mistérios do reino, do seu reino. Somente aos seus discípulos é dado discernir e saber os mistérios do seu reino. A explicação da parábola do semeador. Marcos capítulo 4, versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as demais parábolas? Todas as parábolas. Versículo 13. Diz-lhes também que esta parábola é a mãe ou matriz para se entender todas as parábolas. Essa parábola ela é a base para todas as outras parábolas que o Senhor falou. Certo? Tem alguns elementos aqui que aparecem em todas as descrições que ele faz sobre o reino de Deus, dispensacionalmente falando, em outras parábolas. Vamos adiante. O que semeia, versículo 14, semeia a palavra. Explicação. Ele, Jesus, é o que semeia. Ele é o que semeia a palavra. Ele foi o que primeiro semeou a palavra. E todo o que o faz em seu nome também semeia a palavra, ao longo da história. Certo? O que semeia, semeia a palavra. Então a semente que está sendo, o elemento semente que está sendo colocado aqui não é uma semente de cereal.
é apenas uma alegoria, é um tipo, não é? É uma figura. A semente, a figura de um grão, não é? Um cereal, tipifica aqui a palavra de Deus, que é como uma semente que é lançada aos corações humanos. Não é? Muito bem. E aqui, permita-lhes dizer, Jesus fala sobre 4 situações nas quais se encontram os corações das pessoas que recebem sua palavra. E apenas em uma situação, a palavra de Deus frutifica nos corações. Ou seja, em 3, ela fica infrutífera. Ou seja, significa dizer que 25% apenas dos que ouvem a palavra de Deus dão fruto com perfeição. Apenas 25%. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Certo? Porque uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte caiu sobre pedregais, a outra parte caiu sobre os espinhos, e em todas elas não houve frutificação a contento, satisfatória. Apenas em uma parte que caiu no solo preparado foi que deu fruto com perfeição. Certo? Então vamos analisar aqui. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Preste muita atenção. Junto ao caminho. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás, o diabo, e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Lucas fala no capítulo 8, versículo 12, o diabo rouba o que foi semeado no coração para que eles não se salvem crendo. Então a questão aqui é que a palavra, ela produz fé em quem a ouve, e aí entra a responsabilidade de quem ouve. Não é? A responsabilidade de quem ouve. Aí não é, a culpa não é de quem semeia, não é descuido de quem semeou, mas é descuido de quem ouve como ouve. Ouvir à beira do caminho é ouvir desinteressadamente. É ouvir, é apenas escutar e não ouvir. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque quem ouve, espiritualmente falando, guarda a palavra. A palavra entra, a palavra frutifica. Mas quem escuta, apenas escuta, o que acontece? O diabo vem e rouba a palavra do coração. Esses são aqueles que ouviram em que a semente caiu como que à beira do caminho. Se assemelha às sementes que se perderam ao longo do caminho, elas ficam expostas e vêm as aves dos céus e comem, porque as aves se alimentam de sementes. Certo? Só que as aves dos céus aí não são meramente aves. As aves dos céus são demônios, são agentes demoníacos que agem para roubar a fé do coração dos homens, cegando-lhes os entendimentos, né? Cegando-lhes a mente, e com o intuito de impedir que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, creia na palavra de Deus e assim venha a ser salvo. Por isso que diz que os que caíram à beira do caminho são aqueles que a semente é semeada, mas logo vem Satanás. Por que logo vem? Porque a semente está exposta. A pessoa não guardou a sua palavra. A semente caiu num terreno exposto. Não caiu numa cova, não é? num rego preparado, onde se cobre a semente com terra para que ela morra e frutifique ali. Não, ela ficou exposta. Visível à ave do céu. Veio a ave do céu, que não é do céu, aves, porque aves voam nos ares, elas roubaram a semente. Essas aves aqui são sinônimos de demônios. Se lembre que as aves que povoaram a cabeça daquele padeiro lá em Gênesis 37, tá? Gênesis 39, melhor dizendo, 41, desculpe, Gênesis 41, o sonho que José interpreta daqueles 2 homens, do padeiro e do copeiro. O padeiro teve aves do céu sobre sua cabeça e comiam dos pães e dos manjares que ele via no sonho. Certo? Então, aves dos céus, nesse sentido aqui, são agentes demoníacos, como ali era. Entende? Então, os que estão à beira do caminho são os pouco interessados ou desinteressados. A explicação. Por isso, eles nem sequer acolhem. Quer dizer, não acolhem a palavra. Ouvem, mas não acolhem. E por isso, o maligno lhes rouba a palavra semeada. Quer dizer, ouvem de qualquer maneira. É um perigo ouvir de qualquer maneira. A outra situação, versículos 16 e 17, é o seguinte: e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, são os que, em ouvindo a palavra,
logo com prazer recebem com alegria. Observe, mas não tem raiz em si mesmos. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporâneos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São pessoas que creem por um tempo. Elas são como o solo da Judéia, que é um solo lajeado, rochoso, mas é uma fina camada de terra. Então, há a falsa impressão de que a semente, quando é lançada ali, ela caiu no local apropriado. A semente cai, é envolta por aquela fina camada de terra, né, absorvida por ela, só que abaixo daquela fina camada de terra há um solo rochoso. A semente então não consegue lançar raízes para baixo, ela encontra o lajedo, ela enfrenta o calor do sol, não consegue extrair a seiva para sobreviver e dar fruto, ela morre. Ela dura pouco. Assim é o coração dessas pessoas. É um lajedo que tem uma acolhida superficial à palavra, mas quando vem a tribulação, que é sinônimo do sol escaldante, elas deixam de crer. A semente morre nos seus corações, porque eles são corações despreparados. Não é? Triste. Aí vem a explicação. Os que recebem a palavra com o coração despreparado, a semente cai como se caísse em solo pedregoso. Logo a semente, embora nasça, não vinga, pois não tem raiz em si mesmo. Versículo 18. E outros são os que recebem a palavra, a semente, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Agora imagine, os corações humanos aqui são tipificados por Jesus nessas três condições. A terceira condição aqui são corações como espinhos. As sementes caem como se caísse num terreno infestado de espinhos. Chega até a frutificar, mas sufocada pelos espinhos, os frutos não são frutos perfeitos. Os que recebem a semente, como que entre os espinhos, são aqueles cujos corações e mentes estão cheios de cuidados dessas vidas, cuidados e interesses terrenos, e a palavra fica infrutífera. Ou seja, Jesus, o Senhor, diz aqui que os espinhos são os cuidados desta vida, as preocupações, os cuidados terrenos de forma excessiva, são como espinhos para a palavra dele. Ou seja, produz um ambiente inóspito e inapropriado para que esta palavra produza fruto no coração de uma pessoa cujo terreno é como espinho, como espinhos, espinhento, espetando, desconfortável, ou seja, a palavra ela fica desconfortável nesse coração. Olha que tem muitas pessoas, infelizmente, nessas condições, e deveriam se avaliar se estão realmente dando fruto, se estão numa dessas três condições, não é? Que coisa triste. E por último, por fim, são os que ouvem, versículo 20, e os que ouvem a semente, e os que ouvem, e os que recebem, melhor dizendo, a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Esses corações são aqueles que se assemelham a uma boa terra, limpa, adubada e preparada, e a recebem a palavra com alegria, e recebem a palavra com alegria, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, este coração é um coração que procurou se preparar para receber a palavra. Não é? As pessoas não procuram se preparar para receber a palavra de Deus. Elas ouvem de mau grado. Muitas pessoas. Mas existem pessoas que ouvem de bom grado. Existem pessoas que abrem mão de tudo para ouvir a palavra, para ler a palavra, para estar em contato com a palavra de Deus e para ouvir a palavra que está sendo pregada, ministrada e ensinada. São essas pessoas que crescem espiritualmente. São essas pessoas que dão fruto com perfeição, ou beirando a perfeição. São as pessoas que crescem espiritualmente, são as pessoas que avançam na vida espiritual e que se firmam no Evangelho, que lançam raízes para baixo e que crescem para o alto. Bendito seja Deus. Agora nós vamos à parábola da candeia, versículo 21 de Marcos. Né? E Jesus disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta
no cesto debaixo da cama? Não, não vem antes. Não vem antes para se colocar no velador. A candeia aqui, senhores, isso é efeito refletor e revelador. A candeia, não é, era a lâmpada de antigamente, daquela época. Acendia-se uma lâmpada e colocava no local visível, não é, exposta com grande visibilidade, estrategicamente elevado, numa posição elevada, para iluminar todo o ambiente, a rua, a praça, a casa, a frente da casa, o interior da casa. E Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não é? E a luz, ela deve ter o seu efeito refletor e revelador. Ou seja, ela deve revelar, ela deve refletir quem nós somos, quem está em nós, quem nós representamos, e deve revelar quem está em nós e quem são as pessoas. Porque a luz manifesta o pecado das pessoas. Não é? Agora nós vamos para a parábola da semente, versículos 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra, dormisse e levantasse de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Porque a terra por si mesma frutifica. A erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga, na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos à explicação? Versículo 26. A semente é a palavra de Deus. Certo? Versículo 27. A palavra de Deus não voltará para ele vazia. Ou seja, essa semente que é a palavra de Deus, quando é lançada, ela vai produzir resultados, seja para a salvação, seja para a condenação. Olha o que diz esse texto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muitas vezes nós nos enganamos, achamos que o pregador não foi bem sucedido em sua pregação, porque os frutos, os resultados não são visíveis e aparentes naquele momento. Não. A palavra que ele falou não voltará vazia. Pode ter certeza disso. Deus disse que a semente frutifica, e não sabendo ele como, ela volta para o Senhor e faz aquilo para o que ele enviou. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos à parábola do grão de mostarda, não é? Outra parábola também que ele utiliza para nos ensinar sobre o reino dele e os efeitos de sua palavra. Marcos 4, de 30 a 32. E dizia-lhes: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que caindo, melhor dizendo, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Observe, o reino de Deus, ele é assemelhado a um grão de mostarda, que é uma semente ínfima, que é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Cria grandes ramos, de tal maneira que as árvores do céu, olha as árvores do céu de novo, está lá na parábola do semeador. Olha a semente, está na parábola do semeador, aparecendo de novo. Está vendo? Mostrando que aquela parábola serve de base para se entender as outras parábolas. Os mesmos elementos, os mesmos códigos, né? Os mesmos elementos que estão lá: semente, tá? Semeador, enfim, todas essas coisas que são mencionadas aqui. Mas tendo sido semeado, tá? Cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as árvores do céu, olha as árvores do céu, outro agente que está na parábola do semeador, de sorte que as árvores do céu podem aninhar-se debaixo de suas asas, suas sombras, sua sombra. Explicação da parábola do grão de mostarda. Versículos 30 a 32 de Marcos 4. O grão de mostarda aqui é o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Se lembre que Jesus Cristo se aniquilou a si mesmo, tomando forma humana. Deus se fez como um grão de mostarda e entrou nesse mundo. Ele é o grão de mostarda. Jesus é o grão de mostarda. Através de Jesus, o Evangelho, que é semeado por ele. E que esse Evangelho
que cresceu, essa semente do Evangelho, e encheu toda a terra, e encherá toda a terra. Os grandes ramos são os galhos desta árvore, que é a igreja, certo? E os braços e extensão da igreja são os ramos, os galhos. E as aves dos céus são agentes malignos que vêm se abrigar à sombra dessa igreja. Ou seja, para enfraquecê-la, sugando-lhe o fruto, não é? Alimentando-se dela. Aqui nós podemos declinar sobre falsos profetas, falsas profetisas, não é? Agentes do mal que se infiltraram no reino de Deus, na igreja, para desvirtuar-lhes a fé aos eleitos e, ao mesmo tempo, obterem seu sustento desta grande árvore frondosa em que se tornou o reino de Deus, que é a igreja, neste mundo, e que lhes dá fruto e sustento, mas ao mesmo tempo quer, além de alimentar-se e sustentar-se dela, enfraquecê-la para levá-la à derrota, mas não conseguirá. Certo? Então, este é o resumo apresentado por nós aqui sobre os ensinos de Jesus quanto a estas parábolas. Agora vamos aos milagres de Jesus. Não é? As parábolas são a base de seu ensino. Não é? Agora vamos aos milagres. O que os milagres de Jesus querem dizer sobre sua pessoa? Os milagres de Jesus revelam seu poder sobre sua natureza. Muito bem. O primeiro milagre que nós vamos citar aqui é o poder de Jesus sobre a natureza. Certo? Sobre o clima e sobre os elementos climáticos, sobre a natureza. E naquele dia, Marcos 4, 35 e 41, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Era o lago da Galileia, o mar de Tiberíades, como queira o lago de Genezaré, são nomes pelos quais aquele lago é chamado. Ele tem 21 km de extensão por 12 de largura. 21 km de extensão por 12 de largura. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Muito bem. Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus era homem, estava cansado. Ele estava realmente cansado na sua pessoa humana, estava dormindo, sono profundo, exausto. Não é? E então, não obstante aquela tempestade, ele estava dormindo. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, ele despertou, ele acordou e viu a situação. Despertando, repreendeu o vento e ao mar, cala-te, aquieta-te, e ao vento. E o vento aquietou-se. Cala-te, aquieta-te, e o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até ao mar e ao vento lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Filho de Deus. Então vamos lá. Jesus utiliza esse momento de instabilidade climática, essa tempestade que sobreveio ao lago da Galileia, naquele momento que ele estava atravessando o lago, e tudo, e permita-me abrir um parêntese aqui, essa tempestade parece ter sido uma tempestade de origem, embora você possa achar absurdo, mas parece ter sido uma tempestade de origem demoníaca. Eu vou dizer por quê. Porque Jesus estava indo para o outro lado do lago da Galileia. Ele estava indo para a cidade de Decápolis operar uma grande libertação. E as forças do mal se arregimentaram para impedir que isso acontecesse. E usaram os elementos do clima para provocar aquela tempestade. Então o texto diz, sobreveio uma tempestade de vento que agitou o lago. E você diz, mas o diabo tem poder para manipular os elementos da natureza? Quando Deus permite, sim. Você se lembra que lá em Jó, capítulo 1, um dos acidentes fatais, uma das catástrofes que aconteceram
naquele dia a família de Jó, foi que fogo desceu do céu, e os homens no texto ali dizem, entre aspas, que fogo de Deus caiu do céu. Consumiu as ovelhas, matou os servos, e só eu fiquei para contar a história. Né? Eles disseram que foi fogo de Deus, mas não foi fogo de Deus, foi fogo do diabo, fogo do demônio, do Satanás. Né? Deus permitiu, entende? Então parece que neste caso aqui, foi Deus não iria enviar uma tempestade para afundar o barco e seu filho está. Tá? De forma alguma. Alguma coisa sobrenaturalmente contrária aconteceu ali. Jesus foi repreender o vento, colocou o vento no lugar dele, colocou o mar no lugar dele. Não é? Acalmou, repreendeu. Ele reprovou a conduta, a ação do clima naquele momento. Porque ele tem autoridade. E ele utiliza isso para mostrar que ele tem poder, demonstrando aos seus discípulos quem ele é. A sua natureza divina. Que ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele tem poder, sua voz é ouvida em todos os mundos. E todos devem se curvar ante aos comandos de sua voz, ao seu senhorio. Até a natureza, por ele criada. E obedece imediatamente. E houve grande bonança. Muito bem, vamos para o capítulo 5 de Marcos agora. E nós vamos agora, Jesus demonstrando o seu poder. Não é demonstrando, fazendo demonstração por exibição, não. É revelando aos seus discípulos a sua natureza. Ele revela aqui, primeiro, que ele tem poder, no capítulo 5, que ele tem poder sobre os demônios, sobre Satanás e os demônios, sobre o reino do diabo, sobre o diabo e sobre os seus demônios. Ele revela que ele tem poder sobre as enfermidades. Ele continua revelando isso. E ele revela que ele tem poder e autoridade sobre a morte. 3 episódios aqui. A cura do endemoniado gadareno, um homem possesso por 5.800 demônios, era uma legião. A legião era composta por 5.800 soldados romanos, certo? A cura da mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, uma menstruação que não cessava, fazia 12 anos, a mulher estava a ponto de morrer. E a filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, o principal da sinagoga em Cafarnaum, que havia morrido. A menina morreu. Morreu. Não tinha mais jeito, não tinha solução. Então Jesus revela o seu poder sobre os demônios, sobre o reino das trevas. Ele revela o seu poder sobre as enfermidades, mais uma vez, e revela sua autoridade e poder sobre a morte. Ele tem poder e autoridade para falar ao mundo dos mortos, e o mundo dos mortos obedece a ele. Vamos adiante. O primeiro episódio é o endemoniado gadareno, que está aqui no texto de Marcos 5, de 1 a 20. Não é? Este homem, não vamos ler o texto todo para ganharmos tempo, ele vivia nos sepulcros. Ele, no momento que Jesus atraca na ilha com seus discípulos, ele sai ao encontro de Jesus, desesperado, oprimido, e vê o encontro do Senhor. E no momento que ele avista o Senhor Jesus, ele se prostra próximo e o adora. Ali é um misto de a adoração do homem, não é? Mas há também ali o reconhecimento dos demônios de quem é que está chegando na ilha. Os demônios oprimindo o homem para que o homem não se aproxime de Jesus, mas o homem se aproxima de Jesus e, num lapso de lucidez, o adora. Não é? Então Jesus ordena ao espírito imundo que saia daquele homem, versículo 8, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, versículo 9, Jesus pergunta ao demônio, qual é o teu nome? Porque havia um ali que era o chefe de todos os milhares de demônios que estavam ali. E ele lhe respondeu, observe, e lhe respondeu, um falava pelos demais, pelos milhares que estavam ali, tá? Dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Um falava por todos, certo? Um falava por todos. Verdades que nós queremos exarar aqui, expor. Versículos 8 e 9. Possuído por milhares de demônios aquele homem. Um homem, um ser humano. Veja o tamanho da alma do ser humano. A alma do ser humano que foi composta por Deus, que foi criada por Deus para ter a forma exata de Deus, ela estava comportando ali milhares de demônios no seu interior. Veja o tamanho da alma do homem, a extensão, na dimensão espiritual. Era um homem perturbado, desassossegado, vivendo nos sepulcros e preso por cadeias. Cadeias físicas não prendem demônio, não. Cadeias físicas não dão
solução em endemoniado, não. Entendeu? Remédio não cura demônio, não. Remédio cura outras coisas. Acalma o físico, acalma a mente, o sistema nervoso. Mas demônio não. Entendeu? É preciso se reconhecer que nem toda doença é demônio, mas há doenças que é demônio. Há loucura que é demônio. Nem toda loucura é demônio, mas há loucura que é demônio. Há situações em que o indivíduo age com violência que é o espírito demoníaco que está oprimindo ele. A Bíblia fala de demônio. Demônio não deixou de existir, não. Os demônios não deixaram de existir, não. Eles existem. E devem ser repreendidos em nome de Jesus quando estes estão possuindo as vítimas que ouvem a palavra de Deus e querem crer na palavra de Deus, mas não podem porque eles não permitem. É preciso que a igreja reconheça isso, que se prega o evangelho com autoridade, não é andar caçando os demônios para expulsar, mas sempre que houver alguém oprimido por eles, deve ser liberto em nome de Jesus. E omitir-se é um pecado grave. É um pecado grave, porque Jesus nunca se omitiu de libertar ninguém. E ele nos deu autoridade e poder para isso. Se nós não temos autoridade e poder para isso, é porque nós estamos raquíticos, estamos sem fé e já deixamos de crer há muito tempo. E precisamos orar mais, nos consagrar mais, para buscar a Deus, para viver a vida cristã e operar os sinais que Jesus fazia é parte da vida cristã. É parte, não é tudo, mas é parte. Omitir essa parte é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entendeu? Não é propriedade de um grupo denominacional. Jesus disse, eu lhes dou o poder para expulsarem todas as doenças e todas sortes de enfermidades. Para curarem. Impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não é? E aquele que quer em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Mas nós não buscamos consagração. Nós não buscamos crer na Bíblia, aceitar a Bíblia como ela é. Não é? Nós temos até pregadores que sobem ao púlpito, que são discípulos de filósofos anticristãos, filósofos ateístas, filósofos ateus. Que tipo de fé este homem, esse tipo de pessoa está passando para a igreja? Não está passando fé, pelo contrário, está passando incredulidade, porque ele bebe da fonte da incredulidade e passa a incredulidade. Mesmo possuído, vem-lhe uma centelha de lucidez. O homem estava possuído, mas veio-lhe uma centelha de lucidez. Ele vai, se prostra diante de Jesus, do Senhor. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Correu a Cristo em busca de ajuda. Ele corre a Cristo em busca de ajuda, mesmo endemoniado. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para os porcos, para que temos ele. Porque Jesus mandava ele sair. Preste muita atenção. Os demônios não levariam aquele homem a Cristo. Tudo que o diabo queria era que aquele homem não fosse a Cristo. Eles não queriam que Cristo chegasse naquela ilha. Naquela cidade que era uma ilha. Era o outro lado do lago. Eram 10 cidades, Decápolis. Gadara era apenas uma delas. Eles não queriam. Você acha que aqueles demônios iam se ajoelhar aos pés de Jesus? De forma nenhuma. O homem vai no lápis de lucidez, mas o diabo faz tudo para que aquele homem não chegue lá. Ele fez tudo para Jesus não chegar, fomentando aquela tempestade de vento. E agora ele faz tudo para que aquele homem não chegue. Mas ainda assim, possesso como estava, aquele homem tem uma centelha de luz divina dentro de si e ele busca ajuda em Cristo. Glória a Deus. E todos aqueles demônios lhe rogaram, depois que Jesus mandou, estou resumindo, aqueles demônios saírem, os demônios, vendo que Jesus apertava com eles para libertar aquele homem, eles disseram assim, manda-nos para aqueles porcos, para quem temos eles, porque eles rogavam a Jesus, nos versículos anteriores, 10 e 11, que não os expulsasse daquele termo, sabe por quê? Porque eles se sentiam confortáveis em Gadara. Eu tenho a dizer que há famílias, que há regiões, que há locais em que demônios se sentem confortáveis. E eles pedem para não serem expulsos daquele lugar. Porque há pessoas que dão lugar a eles. Há pessoas que são terrenos férteis. Seus corações e mentes são terrenos férteis para a morada desses espíritos maus. Estão repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios se sujeitam. Outra verdade que Jesus mostra aqui, que o Evangelho de Jesus nos mostra, é que os demônios se sujeitam ao senhorio de Cristo, versículo 12. Eles pedem, eles não mandam não, eles não exigem não. Eles pedem, eles rogam ao Senhor
que não os mande para fora daquela província. 2, e que os mande entrar nos porcos. Duas verdades aqui. Eles dominavam aquela província, eles queriam continuar ali. Você diz, por que Jesus permitiu que eles entrassem ali? É porque os corações das pessoas queriam eles. As pessoas não queriam? Tanto queriam que quando Jesus cura o homem, não é? Liberta o homem, eles pedem a Jesus, não que fiquem, que evangelize a cidade, que liberte as pessoas, mas que Jesus fosse embora dos termos deles. Porque eles ficaram zangados, porque os demônios entraram nos porcos e deram um grande prejuízo para eles. Porque os porcos para eles valiam mais do que as almas daquele homem. Entendeu? Mas os demônios se sujeitam a Cristo e pedem, se nos manda, não nos mande para o abismo. Quem és? Sabemos quem é Jesus, o Filho de Deus. Viestes atormentar-nos antes de tempo? Eles sabem que serão atormentados. Eles sabem que Cristo tem autoridade sobre eles para mandar prender e lançá-los no lago de fogo a hora que o Senhor quiser. Mas o fará naquele dia. Entendeu? Demônios se sujeitam ao senhorio de Cristo. E foram ter com Jesus. Aí Jesus já libertou o endemoniado. Os porcos se afogaram no mar, 2000. O endemoniado está livre. Né? E aí foram ter com Jesus os moradores da cidade, os porqueiros, né? Eram os pastores de porcos, melhor dizendo, vamos dizer assim. Os tomadores de conta dos porcos, os apacentadores de porcos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiver a legião, assentado, lúcido, equilibrado, sossegado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Temeram! Quer dizer, não temiam o endemoniado, o homem se ferindo com pedras, feito uma besta humana, uma besta fera. Eles não temiam isso, mas viram o homem assentado, cheiroso, perfumado, de roupa nova, com um semblante plácido, cândido, tranquilo, transformado, e temeram. Jesus liberta e salva o pobre homem. E ele foi, e Jesus, ele pede a Jesus para acompanhá-lo. Mas o Senhor diz a ele, vá para os seus e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você. E ele começou, e ele foi, começou a anunciar em Decápolis, aquelas 10 cidades ali, do lago, ao longo do lago da Galileia, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Manda-os aos seus. Jesus liberta o homem, salva o homem e manda-os para os seus familiares. Agora nós vamos abordar, nós vimos aqui o poder de Jesus sobre o poder das trevas, sobre o poder do diabo, os seus demônios e sua opressão e prisão e possessão demoníaca. E agora Jesus mostra o seu poder sobre as enfermidades mais uma vez. Essa mulher tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, ela tinha gastado todos os recursos, os médicos da época não tinham conseguido curá-la, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela veio e disse consigo mesmo, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu sararei. Ela veio, enfrentou a multidão, ela era uma mulher de condição impura, ela não podia estar no meio do povo, porque quem tinha um fluxo de sangue não podia estar no meio do povo. Em tudo que ela tocasse era imundo. Se ela sentasse no lugar, era imundo. E quem tocasse nela era imundo. Ela vem e toca no Senhor. Ela toca na orla da veste de Jesus e ela é curada. Jesus mostra que a alma humana é mais importante do que a lei cerimonial. Porque aquela mulher estava imunda, aquela mulher podia torná-lo pela lei impuro. Mas ele se deixa tocar por aquela mulher e ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz, filha, e fica livre desse teu mal. Não é? Ele pergunta, quem me tocou, porque de mim saiu virtude? Não é? Os discípulos disseram, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem me tocou. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, e temendo e tremendo, aproximou-se e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Então, ele livra a mulher, não é, de ser apenada também por ter quebrado essa lei cerimonial, porque ela estava impura, não é? E ele se deixa tocar por ela.
não é? O santo sendo tocado por uma pecadora, e sai virtude dele para ela, e ela é curada e liberta e é salva por sua graça e misericórdia. Bendito seja o nome de Jesus. Não é? Agora vamos à ressurreição da filha de Jairo, que igualmente tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos que padecia. Não é? E agora a filha de Jairo tem 12 anos. Então, quando a filha de Jairo nasceu, não é? A mulher começou a padecer do fluxo de sangue. E Jesus opera um milagre em duas pessoas que tinham 12 anos. Uma 12 anos de sofrimento e a outra 12 anos de idade. Dois milagres extraordinários. A cura de uma e a ressurreição de outra. Nesse caso, Jesus mostra, mais uma vez, o seu poder sobre a morte, a sua autoridade sobre a morte, a sua autoridade e capacidade para ser ouvido no mundo dos mortos. E você pergunta, você há de convir, e eu lhe pergunto, se Jesus ordenasse uma palavra genérica, morto se levanta, todos os mortos se levantariam do túmulo. Mas ele volta-se para a filha de Jairo, que tinha morrido, e diz a ela, menina, ele fala de forma personalizada e direta, manda que a menina se levante. Vamos ao texto? Estando ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porque Jairo havia vindo a Jesus, tinha vindo a Jesus, pedir para Jesus curar a filha dele. Então, no caminho, acompanhando aquele cortejo, aquele séquito da multidão, tá? A multidão concorria, houve a cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus parou para dar atenção àquele evento. E demorou-se um pouco mais. Em seguida, para a casa de Jairo, chega um dos empregados dele, alguns dos servos dele, e diz, olha, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Mas Jesus, vendo aquela notícia terrível, ele volta-se para Jairo e diz, não temas, Jairo, crê somente, continue crendo. Mantenha a fé, eu estou indo para sua casa. Jesus traz fé e esperança a Jairo. E não permitiu, chegando na casa de Jairo, que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João e seu irmão. Pedro, Tiago e João, seu irmão. Preste muita atenção. Por que Jesus não levou os demais discípulos? Não estavam preparados. Mas esses três aqui estavam adiantados em relação aos outros. Em relação à vida espiritual, em relação à fé, em relação ao interesse. Então Jesus toma esses três, deixa os outros fora da casa e chama o pai e a mãe da menina, que são os responsáveis pela menina. Tá? Jesus escolhe apenas 3 discípulos para acompanhá-los nesse evento. O motivo foi esse. Esses homens estavam mais à frente em relação aos outros, no seu preparo, no seu interesse e na sua fé, na sua percepção espiritual. Tá? A ressurreição da filha de Jairo, capítulo 5, de 35 a 42. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E ele, entrando, disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta, mas dorme. Jesus não vê a morte como nós vemos. A menina estava morta, porque Lucas 8,55 diz que o espírito da menina voltou. A menina não estava em estado de coma, a menina estava morta. 8,55 de Lucas, o Lucas, que é médico, relata que a menina morreu e o espírito voltou a ela. O espírito dela. Jesus falou à menina, o espírito dela estava no paraíso e esse espírito voltou por ordem dele e entrou na menina de novo. A alma da menina e o espírito da menina voltaram para ela. Porque ele tem essa capacidade. Só ele tem essa capacidade. Tá? O alvoroço das pessoas que nada ajudam, só atrapalham. Pessoas que em nada ajudam. Nós não devemos dar importância ou dar ibope para essas pessoas. Tá? Precisamos discernir quem é que ajuda e quem é que de fato ajuda. Tá? Quem é que ajuda e quem é que não ajuda. Entende? Quem é que vai produzir fé? Isso é um exemplo claro. Quem é que é uma boa companhia e quem não é. E riam-se dele, porém, versículo 40, tendo-os feito sair, observe, Jesus os fez sair. Estavam todos no recinto, Jesus os fez sair e entrou no quarto onde estava a menina, com o pai, a mãe da menina e Pedro, Tiago e João. Certo? Tudo indica que essas pessoas estavam ali ao redor do leito em que a menina estava morta. Jesus os fez sair, fechou a porta daquele quarto e entrou com o pai, a mãe da menina, da defunta, tá? E os 3 discípulos mencionados, Pedro, Tiago e João. E quando ele entra, tá?
no local onde a menina estava deitada, ele a toma pela mão, a mão fria, gelada, a menina estava morta. Talvez estivesse ainda quente, tinha morrido há pouco tempo, já estava começando a esfriar, certamente, mas ele toma-a pela mão, a menina sem respiração, sem sinais vitais, não é? Sua alma já tinha saído. Ele diz, Talita cumi. Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Observe, a ti, ele direciona a ordem para aquela que está ali deitada, morta. Porque se ele fala, eu te digo, levanta-te, a ordem é genérica, todos os mortos se levantariam. Mas ele diz, a semelhança do que ele disse para Jairo, certo? A semelhança do que ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Se ele fala, vem para fora, defunto, todos os defuntos que estavam ali se levantavam. E todos que tinham morrido, que estavam no Hades, no além, voltariam à vida. Mas ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele diz à menina, menina, a ti. Ele nem fala o nome dela. Ele sabia, mas ele não fala. Ele diz, a ti, menina. Ele aponta e diz, a ti. Eu te digo, levante-se. Então, a morte solta a menina e ela volta do rio da morte e entra no mundo dos vivos de novo, por ordem de Jesus, mostrando que Jesus tem poder, tem autoridade e a sua voz é ouvida no mundo dos vivos e dos mortos. E todos têm que lhe obedecer e prestar continência para ele. Jesus revela aos seus discípulos seu divino poder e autoridade sobre a morte. Glória a Deus. E assim, nós chegamos ao final dessa EBD, desse domingo. Esperamos que tenhamos aprendido alguma coisa com a palavra de Deus na manhã desse dia e que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde em seu amor e graça. Amém.